Galera, eu queria passar aqui no começo para avisar que esse vídeo era para ter saído semana passada. Só que na hora de fazer a revisão, ele tava tão mal escrito que eu decidi fazer ele todo de novo, o que levou alguns dias. E só no começo da semana, lá pela segunda, pela terça, que a visita que tava aqui em casa finalmente foi embora. Então eu tive mais tempo para poder fazer os vídeos e só agora esse vídeo tá saindo porque eu levei um bom tempo para corrigir tudo e eu ainda fiz muita coisa na pressa. Então tem alguns erros de português bem idiotas que vocês podem acabar encontrando durante o vídeo, mas por favor, só ignorem. Mairi Machita episódio 3. Uma nova amiga. Na escola. O nosso trio Iruma, Arashi e Alice caminhavam enquanto iam buscar seus livros escolares, pois como as aulas começariam no dia seguinte seria importante ter os livros. Chegando próximo da sala dos livros, um barulho pode ser ouvido saindo da sala, quando repentinamente uma garota de cabelos verdes, com um par de chifres espirais do lado de sua cabeça, blusa branca com um laço vermelho e uma saia vermelha com 2 bolsos amarelos, apareceu repentinamente. Essa garota saiu rolando em alta velocidade, batendo em uma pilha de caixas de papelão que estavam na frente da sala. Após ela se levantar bem animada, ela nota a presença do nosso trio correndo em nossa direção, onde ela se apresenta para o Iruma. Aquele garota era bem energética e animada, mal conseguindo ficar um minuto parada, seu corpo parecia pulsar com adrenalina e um pouco de cafeína. O nome dessa garota é Valak Clara. Ela mal terminou de se apresentar e já saiu correndo para suas caixas para empilhá-las novamente. Ela pediu para que todos prestassem atenção nela, pois ela pretendia rolar contra as caixas novamente. Alice. Mestres, essa aluna se chama Valak Clara. Ela é conhecida por ser bem irritante e um pouco estranha. Todos dizem que se ela gosta de você, você vai estar bem encrencado. Enquanto a Clara arrumava suas caixas, um professor rapidamente apareceu impedindo que Clara continuasse com suas brincadeiras. Quando o professor notou a presença do Iruma, Arashi e Alice, o professor solta um suspiro aliviado por poder se livrar da garota problemática. O professor agradece a presença do trio, também pedindo para que eles cuidassem da Valak para que ela pudesse cuidar de suas obrigações sem ter uma bagunça sendo feita do seu lado. O professor então usou uma magia de telecinese para fazer os 4 estudantes serem levados para o jardim do prédio da escola, junto de todos os livros que eles vieram para buscar. Já do lado de fora, no jardim da escola, os 4 estavam pensando no que eles deveriam fazer a seguir. Enquanto eles pensavam quando a Clara tem uma ideia. Sem querer esperar por mais um minuto, ela começa a tirar diversas coisas de seus bolsos. Enquanto segurava algumas coisas em suas mãos, com uma tranqueira de outros itens espalhados pelo chão próximo dela, ela pergunta para o nosso trio se eles iriam querer brincar. Ela tinha um simples sorriso gentil em seu rosto. Ela nem parecia um pequeno monstro energético. Sem nem esperar por uma resposta, ela pega um pequeno quadro negro com uma pintura de uma árvore. Ela o entrega para o Iruma, pedindo para que ele interpretasse a árvore. O Iruma, não sabendo como negar um pedido de uma pessoa, pega o pequeno quadro negro e o pendura com uma corda em volta de seu pescoço, ficando estático no lugar em que estava enquanto tentava parecer uma árvore. Clara. Iruminha, que incrível! Você é uma árvore tão bonita! O Iruma nunca foi uma pessoa resistente contra pedidos vindos de outras pessoas, sendo assim bastou a Valak Clara pegar outro pequeno quadro negro com algo escrito para que ele passasse a imitar tudo que a Clara pedisse. Ele nem parecia querer resistir contra aquilo. O Iruma apenas parecia um pouco desconfortável por ser a primeira vez dele fazendo esse tipo de coisa. Tudo que a pequena Clara precisava fazer era pedir com um por favor que o Iruma imitasse qualquer coisa. Porém, esse mesmo método não funcionava contra o Asmodeus e o Arashi, que se recusaram a fazer parte desse jogo por muito tempo. Pelo menos Arashi resistiu até que seu irmão o chamou para brincar com eles. Mesmo um pouco relutante, o Arashi apenas aceitou para agradar seu pequeno irmãozinho. Assim que Arashi havia informado que iria participar da brincadeira, a Clara se aproximou. Uma plaquinha nas suas mãos. Gato estava escrito naquela placa. A Clara a entregou com um sorriso no seu rosto. Clara, aqui está, você pode ser o gato da família.
disse a Clara colocando a placa no pescoço do Arashi, como se fosse uma medalha. Imediatamente após receber a papel de gato, o Arashi começou a agir como tal, andando de quatro pelo lugar, enquanto fingia se lamber para se limpar, assim como os gatos fazem. O Alice ficou um pouco incomodado ao ver seus mestres agindo como animais enquanto brincavam com aquela garota problemática. Por um momento Alice até tenta convencer seus mestres de desistirem dessa ideia. Enquanto eu fingia ser um gato despreocupado, eu me sentei ao lado da Clara, enquanto fingia me limpar como um gato. Vendo o incômodo do Alice com essa situação, eu decido tentar ajudar, mesmo que seja só chamando ele para se divertir um pouco. Arashi, relaxa, Alice, você pode apenas brincar com a gente um pouco sem ter que se preocupar. É tudo uma simples brincadeira, ninguém vai se machucar. Mesmo que estivesse um pouco receoso, Alice decidiu dar uma chance, já que havia sido um pedido direto de um de seus mestres. Mesmo que não quisesse, Alice se aproximou da Clara, que o entrega uma plaquinha com o papel de um personagem que ele deveria interpretar. No começo Alice estava um pouco desanimado com a situação, mas com o passar do tempo ele conseguiu se acostumar com as brincadeiras da Clara, além do fato de que, como ele estava com seus mestres, tudo se tornava mais agradável. Durante a brincadeira, em algum momento sem que eles percebessem, todos passaram a se divertir com toda aquela animação e correria. O grupo brincou por bastante tempo até que eles finalmente pararam para descansar. O cansaço deles era tão grande que eles mal podiam se mover. Quando a Clara viu que seus colegas estavam caídos no chão de tão cansados que eles estavam, foi quando ela percebeu que era hora do descanso depois de tanto brincar sem parar. O grupo estava sentado em círculo com a Clara, sendo a única do grupo que ainda tinha bastante energia para gastar. Enquanto conversava com seus colegas, a Clara usa a magia especial de sua família para conseguir invocar uma boa quantidade de doces, salgados, biscoitos, bolachas e bebidas de seus bolsos. Ela colocou tudo no meio do círculo enquanto pedia para que todos começassem a comer. Clara, aqui está, gente. São alguns lanches para comermos enquanto nós descansamos. Fiquem à vontade e comam o quanto vocês quiserem. Aquela era uma experiência única para o Iruma, que estava com um sorriso no seu rosto. Ele era um dos mais felizes naquela situação, já que no passado o Iruma apenas tinha brincado com seu irmão mais velho, mas as brincadeiras nunca duraram tanto tempo assim. Mas mesmo estando feliz, algo ainda estava o incomodando. Enquanto o nosso grupo estava sentado enquanto conversavam e comiam alguns lanches, algo chamou a atenção de todos. Ao longe, um trio de demônios se aproximou chamando pela Clara. Eles não pareciam flor que se cheira. Só de olhar para seus rostos você poderia sentir um desconforto em seu peito. A Clara se aproximou do trio que tinha acabado de chegar. Ela parecia um pouco animada com a presença deles, mas era fácil notar que o trio não gostava nem um pouquinho da Clara. Assim que ela se aproximou deles, a primeira coisa que eles fizeram foi perguntar sobre o grupo que estava sentado ao longe, se referindo a eles como os novos donos dela, falando da garota como se ela fosse um animal de estimação ou um mero objeto. Eu podia ouvir claramente toda a conversa devido minha audição aprimorada. Aquelas palavras me encheram de um nojo enorme, quase me dando vontade de vomitar ali mesmo. Como eles poderiam falar tão casualmente de uma pessoa, como se ela fosse um animal ou objeto para ter um dono? Assim que obtiveram a resposta da Clara, eles se apressaram em pedir algumas bebidas e lanches para ela, que entregou com um sorriso no seu rosto. Ela parecia tão inocente e alegre com eles falando com ela, mas uma sensação estranha de desconforto preencheu meu corpo. Mas mesmo relutante, eu decidi não fazer nada por enquanto. Quando a Clara volta vindo até nos, o Iruma pergunta para ela sobre quem eram aqueles demônios com quem ela estava falando. Nesse momento a Clara pareceu ficar um pouco tímida ao responder essa pergunta. Clara, eles são alguns colegas que brincam comigo às vezes quando eu dou as coisas para eles. Mas vocês são os primeiros que brincam comigo por tanto tempo, então será que vocês brincariam comigo de novo? Iruma, claro, eu adoraria. Clara se anima ao ouvir as palavras de Iruma. Já o Alice se levanta preocupado com a situação, pois ele não gostaria de passar mais tempo brincando com a Clara. Alice,
Mestre Iruma, eu não acho que isso seja uma boa ideia. Nós podemos acabar pegando a idiotice dela. A Clara se anima ao ver que o Alice já estava descansando. Ela o chama para uma maratona, o que acabou deixando Alice chocado por já conseguir imaginar o que tinha por vir pela frente. Já no dia seguinte, durante o período da manhã a caminho da escola, o Iruma e Arashi estavam conversando um pouco sobre o dia anterior. Arashi: ontem foi um dia bem divertido, não foi? Apesar de que você ficou incomodado quase que o dia todo depois de começarmos a brincar com a Clara. Naquele momento Arashi parou de falar com seu habitual tom gentil de sempre, no lugar um tom frio e apático, quase como se ele não tivesse nenhum sentimento. Arashi: qual foi o problema, meu irmãozinho? O que tanto te incomoda? O Iruma por um segundo sente um calafrio percorrer pela sua espinha enquanto escutava as palavras de seu irmão. Aquelas palavras sem emoções. Aquela não era a primeira vez que aquilo aconteceu. Algumas vezes quando seu irmão estava muito focado e sério em uma situação, ele parecia perder todos os seus sentimentos, quase como se fosse uma máquina. Mesmo com seu irmão perguntando, o Iruma sabia que ele já sabia a resposta da sua pergunta, mas mesmo assim Iruma o respondeu. Iruma: bom, quando estávamos com a Clara, a forma como ela ficou nós dando aqueles lanches, eu senti como se aceitar aquilo fosse errado. Eu sentia que estava me aproveitando dela. Eu não sabia como negar ou o que eu deveria fazer. Enquanto escutava toda a explicação do Iruma, Arashi pôs sua mão em sua cabeça, fazendo um pequeno cafuné no seu irmão para confortá-lo. Arashi: certo, sendo assim vamos mais devagar. Primeiro você precisa falar para ela que não quer os lanches dela. Depois de só falar como se sente não é muito difícil. Apesar de eu achar que você já pretendia fazer isso, sendo assim eu vou te dar um pouco de espaço para falar com ela, ok? Iruma dá um sorriso suave ao ver como a gentileza na voz de seu irmão voltou. Os dois continuam indo para a escola enquanto conversavam sobre diversas coisas. Arashi: sabe, irmãozinho, eu fico feliz em ver como você está fazendo novas amizades. Iruma fica um pouco envergonhado em pensar no Alice e Clara como seus amigos, por não saber como eles se sentem sobre isso. Iruma: na verdade eu não sei se posso chamá-los de amigos. Tipo, demônios e humanos podem mesmo serem amigos. Eu não tenho certeza. Arashi levanta seu irmãozinho em seu ombro enquanto responde suas dúvidas. Arashi: sabe, Iruma, ser um demônio não te torna alguém ruim. Ser um anjo não te torna alguém bom. Então não importa o que você seja, o que vocês apreciam, a presença é companhia uns dos outros. Desde que vocês se respeitem e se importem uma com os outros, isso e tudo que importa. Essa palavra fazem que seu irmãozinho fique um pouco pensativo sobre sua situação. É como ele vê sua relação com Clara e Alice. Já na escola não acontece muitas mudanças na rotina do nosso grupo, com Iruma, Alice e Arashi brincando com Clara durante um bom tempo pela manhã, até que eles decidem fazer uma pausa. Pausa essa que a pequena Clara aproveita para dar uma volta para a escola. Enquanto pensa em quais seriam suas próximas brincadeiras, ela estava tão animada com a ideia de continuar brincando que só uma coisa poderia tirá-la de seus pensamentos. Ali próximo, um trio de demônios estavam sentados em uma escada que dava para um andar superior da escola. O grupo estava sentado enquanto conversavam sobre os alunos de honra que estavam passando bastante tempo com a Clara. Demônio 1: cara, aqueles alunos de honra são bem estranhos. Eles continuam com aquela aluna esquisita. Por que será que eles estão fazendo isso? Um de seus colegas olhava para ele como se a resposta fosse muito óbvia. Aquele que parecia ser o líder do grupo decidiu responder à dúvida de seu colega. Demônio 2: a resposta é bem óbvia, e porque é mais conveniente assim, ter que aturar ela por um tempo de vez em quando para poder usar suas habilidades, e bem conveniente. Clara, ouvindo aquelas palavras, realmente começa a pensar que o Iruma estava passando tempo com ela apenas para poder usar suas habilidades. Aquilo atinge ela de um jeito bem sério, fazendo com que ela de meia volta saindo imediatamente da lugar com uma grande angústia em seu coração.
Alguns momentos depois, do lado de fora da escola, no jardim onde o grupo se acostumou a se encontrar para se divertirem, o Iruma estava sendo de joelhos em um canto da grama. Ele parecia bem pensativo do lado de fora, apesar de que ele estava mais preocupado do que pensativo, mas ele tirado de suas preocupações pela voz da Clara, que chega de repente, se sentando na sua frente. Um pouco distante dali estavam sentados em um banco Alice e Arashi, enquanto o Arashi apenas assistia toda a situação à distância. Alice estava um pouco confuso por ter que manter uma certa distância. Alice: com licença, mestre Arashi, mas por qual motivo temos que manter essa distância do mestre Iruma? Arashi: o Iruma quer falar com a Clara, e eu acredito que seja melhor eles conversarem um pouco sozinho, por isso a distância. Arashi respondeu com calma sem tirar seus olhos da conversa. Ele estava completamente focado no que estava sendo dito entre a Clara e o Iruma. A Clara, já estando bem próxima do Iruma, tira várias coisas de seus bolos, balas, lanches, bebidas, livros e até mesmo alguns animais de pelúcia. Tudo isso na esperança de que ele aceitasse brincar com ela novamente. Ela tinha medo de que ele recusasse, fazendo ela ficar sozinha novamente. Iruma olhava para toda essa situação. Ele não queria aceitar a oferta da Clara, mas ele também não queria parar de brincar com ela. Mas aceitar as ofertas que ela fazia não parecia nem um pouco certo. Sendo assim, só tinha uma coisa que ele poderia fazer, que ele via como a coisa certa. Iruma: desculpa, Clara, mas eu não posso aceitar suas coisas. A Clara ficou um pouco confusa e meio nervosa com essa situação. Ela não esperava ser rejeitada assim tão rapidamente. Vendo a recusa do Iruma, ela tenta fazer ele mudar de ideia, convencendo ele a aceitar. Clara: olha, os doces são muito bons, esse livro também é muito divertido. Sua voz soava meio nervosa, assustada e um pouco instante, mas ouvindo mais uma recusa vindo de seu colega, ela logo caiu em prantos, começando a chorar de tristeza, ato esse que até deixou o Iruma um pouco assustado no momento. Clara: por quê? Porque ninguém quer ficar comigo? É porque eu sou chata e irritante? Em meio às suas lágrimas, a Clara se perguntava por todos detestavam ela. Ao mesmo tempo, ela desabafava com Iruma, falando como todas as outras pessoas a tratavam. Em meio ao seu desabafo, Iruma pega as suas mãos, a segurando com uma força reconfortante, chamando sua atenção para que ele pudesse terminar de falar o que ele sentia. Iruma: espera, Clara, eu não disse que não quero mais brincar com você, é só que eu não acho que seja certo eu aceitar suas coisas. Claro, você pegou meio pesado no começo, mas como eu nunca tinha brincado tanto, até que foi bom, então eu quero poder continuar brincando com você no futuro. O rosto da Clara ficou bem vermelho com a surpresa de alguém estar a chamando para brincar. A sua alegria era tão grande que nem mesmo conseguia se manter quieta, com ela começando a correr e pular de tanta alegria. Depois de ver como seu irmão resolveu toda aquela situação, Arashi dá um sorriso para se levantar do banco. Junto de Alice e eles se aproximam dos dois que estava conversando. Arashi: bom dia, irmãozinho. Parece que vocês tiveram uma ótima conversa, estou certo? Fazer perguntas para as quais ele já tinha a resposta era uma mania do Arashi, algo que ele sempre fazia sem motivo algum. Depois de Clara e Iruma explicarem a situação para a dupla que tinha acabado de chegar, eles decidem que deveria ir para o refeitório, pois já era hora do almoço. Sendo assim, eles já estavam começando a ficar com fome. Já no refeitório da escola, o Alice estava explicando como funcionava o refeitório, enquanto aprontava para um grande quadro semelhante a um cardápio que era dividido em 11 partes com diferentes pratos de comida. Alice: então, como eu estava explicando, aqui e ali o cardápio, a comida que podemos pegar e definida pelo seu ranking na escola. É a propósito a comida da escola e gratuita, mas você sempre pode comprar algo na loja da escola. Depois de ver as comidas que eles poderiam pedir, o Iruma acabou ficando bem surpreso com o pequeno número de pratos disponíveis para os novos alunos em um ranking. Iruma: bem, eu não sei nem o que eu deveria pegar.
Alice, ouvindo a fala do Iruma, decide ajudá-lo, então ele se ofereceu para pegar alguns pratos para que ele possa experimentar. Ouvindo aquilo, Iruma fica feliz em aceitar a ajuda do Alice. Sendo assim, o Iruma pega a sua bandeja e começa a procurar uma mesa para que todos possam se sentar. Após se sentar em uma mesa que estava vazia, ele se senta e passa a esperar pelos seus amigos, que chegam logo em seguida. Alice coloca cuidadosamente alguns pratos de comida na mesa para ver como de repente uma dúzia de pratos são jogados na mesa. Alice, o que você pensa que está fazendo com tudo isso? O funcionário da cantina olha confuso para o Alice e sua pergunta. Funcionário, eu recebi um pedido de 50 porções para essa mesa. Alice percebe como alguns demônios riem de toda essa situação enquanto se afastam. O Alice pede ao Iruma permissão para poder se livrar daqueles demônios, mas quando ele olhou para seu mestre, ele o viu devorando todas as 50 porções de comida com uma grande facilidade. Sem parar, o Iruma começou a pedir cada vez mais comida, deixando todos os alunos presentes na cantina chocados com quanta comida ele conseguia comer sem parar. Em um certo momento, enquanto o Iruma comia sem parar, o cozinheiro da cantina acabou desmaiando, o que chocou todos. Enquanto Iruma continuava comendo, Alice acaba se surpreendendo com toda a comida que seu mestre conseguia comer. Enquanto o nosso grupo estava comendo, eles têm que parar por um minuto após verem a bagunça que a Clara está causando na loja da escola. Onde, ao se aproximarem, eles perguntam o que estava acontecendo. A Clara estava bem animada enquanto era suspensa no ar por um bastão de bambu. Diferente da Clara, o dono da loja da escola estava bem irritado com essa situação. Alice, o que você pensa que está fazendo, sua encrenqueira? A Clara respondeu como uma voz bem animada para alguém que estava literalmente sendo pendurada por um bastão de bambu. Clara, ele brincou comigo. Sempre que eu venho aqui, ele brinca comigo. E pequeno dono da loja parece ficar um pouco revoltado com as palavras da garota. Vem, eu não brinquei com você, eu ameacei você. Você tem um poder muito perigoso de replicar o que vê, é quase como roubar. Enquanto reclamava, ele mostrava um livro com o rosto de alguns alunos riscados com um X vermelho. Aqui era o livro de alunos proibidos de ir para a loja da escola. Calego, mas que confusão toda é essa? Eu mal cheguei e já tenho que lidar com encrenqueiros. O professor Calego estava revoltado enquanto gritava, querendo entender a situação, pelo menos até ele chegar no meio da confusão e ver um de seus responsáveis. Quando ele percebeu que um dos principais responsáveis era um dos alunos de honra, o Iruma, ele tenta se retirar do lugar imediatamente, mas antes que ele pudesse desaparecer como desejado, ele acaba sendo agarrado pela Clara, que não esperou nem um minuto para começar a fazer várias perguntas. Clara, Calego-sensei, é verdade que você foi invocado pelo Iruma como seu familiar? Eu estava apenas assistindo toda aquela situação com calma, enquanto não parava de pensar que isso acabaria em confusão. Foi quando, a pedido da Clara, o Iruma colocou um selo da loja na palma de sua mão, para assim que ele levantar seus braços, o professor ser invocado como uma pequena bola de pelo branco com bico e patas pretas. O professor olhou para sua forma atual, estando quase tão revoltado quanto antes. Logo ele exige para que o Iruma cancele a invocação. Naquele momento, outra confusão acaba começando, com o Venven irritado pelo Iruma ter pego algo da loja sem pagar antes. O professor gritando por ter sido transformado em uma família, ao mesmo tempo que o Iruma tenta escapar do Venven que estava atrás dele pelo roubo do selo de invocação. No meio de toda essa correria, o nosso grupo decidiu que corre até essa confusão. Se acalmar seria a melhor coisa que eles poderiam fazer. O grupo estava sentado do lado de fora, todos estavam bem ofegantes depois da corrida que eles deram para escapar da confusão. Clara, eu peguei alguns sorvetes que estavam jogados lá no chão. Ela levantou os sorvetes que tinha pego com bastante alegria, mas diferente dela, o Alice estava um pouco preocupada, enquanto pesava que eles teriam que pagar por eles depois, como tinha quantos sorvetes cada um pegou um. O Iruma estava um pouco preocupado com vários pensamentos em sua cabeça, quando ele finalmente decide que deveria perguntar. Iruma, eu queria perguntar para vocês, eu posso chamar vocês de amigos, né?
O garoto se encolhe por um instante com medo da resposta que ele poderia receber, mas ao olhar para seus colegas, eles pareciam estar boiando na conversa. Alice, perdão mestre, mas Ok é um amigo. Tanto Alice quanto Clara estavam genuinamente curiosos sobre o que era um amigo. Essa era a primeira vez que eles ouviam essa palavra em suas vidas, então eles não tinham ideia do que o Iruma estava falando. Quando Iruma finalmente percebeu o que seus colegas tinham perguntado, ele se sentiu bem envergonhado, mas começou a explicar o que significava ser o amigo de alguém. A Clara e o Alice acabam bem empolgados em descobrir como o Iruma os valorizava, mas como com esse grupo a paz não dura muito tempo, a Clara começa a discutir com o Alice sobre quem é o amigo número 1 do Iruma.